Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e análises do jogo entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense que acabou vencendo o Flamengo por 2-1 no Maracanã. Que vacilo do Mengão, né? O Palmeiras já tinha tropeçado mais cedo contra o Vitória no Allianz Parque. E como se não bastasse agora, o Flamengo acaba perdendo o jogo, perdendo a oportunidade de abrir vantagem, né? Mais ainda sobre o time do Palmeiras. Vamos aqui acompanhar as análises dos motivos, né, que fizeram com que o Flamengo não conseguisse fazer um bom jogo e chegasse, né, à vitória sobre o time do Fluminense. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like se você não for inscrito. Agora simbora pro vídeo. De papo no Maracanã, o Fluminense derrota o Flamengo 2-1 e se consolida ali naquela zona de times que vão buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Em termos de disputa pelo título, o Flamengo tinha a chance de vencer o jogo de hoje e colocar praticamente uma mão na taça. O Flamengo poderia ter aberto 5 pontos, mas com o empate do Palmeiras diante do Vitória e a derrota do Flamengo para o Fluminense, essa diferença no momento diminui para 2 pontos. Flamengo 71 pontos, Palmeiras 69, faltando 4 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre esse jogo, vamos falar também sobre o empate na Vila Belmiro. Terminou agora há pouco, o Santos empatou com o Mirassol pelo placar de 1-1, Neymar fez gol, um belo gol no início do jogo, depois cometeu um pênalti que deu o empate ao Mirassol. E na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Vasco pelo placar de 2-0. Tudo isso será assunto do Troca de Passes que está começando agora. Tem as presenças ilustres de Carlos Eduardo, o Mansur e de Alex. Além de vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes, vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. O que é que vocês acharam da rodada desta quarta-feira, hein? A disputa do título segue aberta. Teremos também a participação de Paulo César de Oliveira para falar sobre os lances mais polêmicos desta quarta-feira. Dito isso, seu Carlos Eduardo, boa noite. O título poderia estar muito encaminhado para o Flamengo nesse momento, mas o Flamengo desperdiçou ao ser derrotado para o Fluminense num belíssimo jogo do time de Luiz Ubeldia. Uma grande atuação do Fluminense que vence com autoridade o clássico no Maracanã. Pelo menos para mim, Mansur. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Não, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado com o comentário, com algumas análises hoje. Por quê? Porque é muito fácil a gente esquecer que o Vitória, que precisava tentar um ponto em São Paulo, consegue o ponto e consegue, com os seus méritos, a sua maneira, se defendendo diante do Palmeiras, e que o Fluminense, o primeiro tempo do Fluminense, o Fluminense poderia ter sentenciado o jogo definitivamente, porque teve oportunidades para isso. O Fluminense jogou uma partida muito boa e no segundo tempo, defensivamente, foi muito bem contra o Flamengo. Esquecer que porque o Fluminense pode ganhar do Flamengo a qualquer momento, pode, o clássico pode. O Fluminense ganhou muitas vezes do Flamengo nos últimos anos, mesmo com o Flamengo tendo elencos estelares e muito caros, e mais caros do que o do Fluminense. O Vitória, como qualquer outro clube do Campeonato Brasileiro, e o brasileiro é difícil por causa disso, ele pode arrancar um empate do Palmeiras, ele pode fazer com que um dos candidatos ao título tropece. Tudo isso pode acontecer. Agora, não é coincidência o que está acontecendo nessa reta final com o Flamengo e Palmeiras. E aí é preciso dar um alerta. Assim. Ontem à noite, no início da noite, aqui no Danilo, que entrou em campo, o Alexandre, que não entrou, o Vitor Roque, que entrou em campo no meio do jogo do Palmeiras, estavam na França. Hoje, meia-noite e meia, no horário brasileiro, meia hora desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, o Carrascal, que jogou, o Plata, que entrou, o Gustavo Gomes, que entrou, estavam todos nos Estados Unidos jogando futebol. E estavam em campo hoje. Sem contar que Flamengo e Palmeiras chegam a essa altura da temporada extenuados. Teve Mundial de Clubes no meio, com uma exigência altíssima. Então, enquanto isso, tem lesões acontecendo. O Flamengo não tinha o Pedro, o Flamengo hoje não pôde usar o Arrascaeta por causa da data FIFA também.
O Palmeiras só pôde usar um pedaço do Vitor Roque, não usou o Sousa, que também estava nesse jogo que terminou hoje, 00:30, o jogo do Paraguai, que foi com o México. O que o futebol brasileiro faz é fazer com que os seus principais times, que já jogaram melhor em outros momentos da temporada, os dois, cheguem ao final da temporada longe de praticar o melhor futebol que eles possam. Isso serve de alerta, por quê? Daqui a pouco mais de uma semana, daqui a 10 dias, a gente vai ter um jogo que é o jogo mais esperado do futebol brasileiro em muitos anos, que é também uma propaganda para fora do Brasil. A América do Sul já sabe bem da realidade, mas hoje a final da Libertadores é um jogo transmitido para vários países. Uma propaganda do que o futebol brasileiro hoje é capaz de apresentar. Do jogo. E é muito possível, não digo provável, mas é possível e não será surpresa se Flamengo e Palmeiras fizerem um jogo muito pior do que eles são capazes de fazer. Porque eles chegam a essa altura da temporada no limite, administrando jogadores esgotados, administrando jogadores lesionados, jogadores distantes da sua melhor possibilidade de rendimento. Isso é criminoso. Ano que vem melhora? Melhora. Mas a Copa do Mundo também é longa, tem Copa do Mundo no meio, esse ano teve Mundial de Clubes, o calendário brasileiro melhora um pouco, mas ocasiões como a de hoje, do jogo colado na data FIFA, ainda vão acontecer. Esse problema que a gente viveu hoje, o futebol brasileiro viveu hoje, e outras equipes pelo Brasil, que a gente está concentrando na disputa do título, esse problema vai continuar acontecendo. É bom a gente ter em mente que 2026 não resolve essa questão. Então, enfim, méritos do Fluminense, méritos do Vitória, e ao mesmo tempo as coisas podem coexistir. Mais uma vez, o futebol brasileiro sabota alguns dos seus melhores times. É isso. Historicamente tem sido assim, né? A ver se no ano que vem, pelo menos, a gente tem uma melhora. Antes do Alex, vamos voltar ao Maracanã, porque Lúcio Acosta, um dos principais jogadores do Fluminense da partida, marcou um golaço hoje no Maracanã. Fala e a gente mostra para vocês. Vamos ouvir o autor do segundo gol do Fluminense. Uma partida, principalmente no primeiro tempo, que vocês conseguiram se impor muito bem, né? A gente falou muito antes do jogo sobre a questão defensiva, né? O Zubeldia, vocês tomam um pouco o gol e tudo mais. Mas também para as pretensões de vocês, ofensivamente, o Fluminense tem que ser muito forte como hoje, né? Sí, sabíamos que iba a ser un juego muy difícil, sabemos que ellos tienen grandes jugadores, desequilibrantes, entonces teníamos que estar concentrados todo el tiempo todo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hoy se pudo hacer un partido impecable en la parte defensiva. Y bueno, ahí solo el penalti, pero estamos bien, nos vamos felices con el resultado. Com esse gol você alcança o Cano, né? Com 6 gols no Brasileiro. Sí. Boa essa disputa. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar y ayudar al time, que era importante. Y bueno, estos 3 puntos son muy importantes para nós. Tá certo, parabéns pela vitória. O Regi, tem alguém aí do Flamengo? Rossi está chegando aqui, o goleiro do Flamengo. Rossi, eu não sei se eu compreendi, você pediu para falar? Pediu falar sobre o jogo de hoje. Não, primeiramente, obviamente, ninguém gosta de perder. Primeiramente isso, sabíamos que tínhamos hoje uma oportunidade muito importante para achicar nossa diferença na liderança. Lamentavelmente, a gente não conseguiu vencer. Eu assumo meu erro lá no segundo gol. Então é isso, é importante obviamente quando um jogador erra, todo mundo ir para cima para tentar resolver o erro. Acontece muitas vezes quando outros jogadores erram, todo mundo sai para salvar o nosso companheiro. Na verdade que hoje tentamos mais não poder, a gente acho que acaba achando o gol um pouco tarde, sem pouco tempo para poder buscar mais um, mas o time deu tudo e isso é o mais importante. A gente ainda continuamos na liderança, temos um jogo muito importante, mais uma final o sábado aqui contra o Bragantino. E é isso, assim como o Palmeiras perde ponto, a gente podia perder quizás hoje por conta do resultado, que a gente gosta de um resultado, mas a gente tem que continuar. Já mudar a cabeça porque sábado temos mais uma final e a gente tem que vencer para ir na busca do título que a gente mais quer. Rossi, só mais uma pergunta. Você falou sobre os problemas na defesa, é o que tem mais a ver contigo, pela tua posição no campo, mas o Flamengo teve dificuldade de criação no ataque e tem tido em algumas partidas recentemente. Vocês atribuem isso ao quê? É cansaço? O Felipe Luiz já falou de uma necessidade de treinar um pouco mais com o elenco inteiro, que vocês não têm tido tanto tempo para isso? Eu acho que isso aí, as datas FIFA, às vezes são para treinar, a gente ficou muito desfalcado. Hoje, quizás com um time muito fechado como foi o Fluminense no segundo tempo, quizás com
com um jogador como a Rasca, quizás a gente pode fazer a diferença, mas a gente tentou, mas não poder, como eu falei. Tivemos chance, quizás não muitas, mas o outro time também se defende, e quando todo time joga contra o Flamengo, bota a bunda lá atrás, é difícil entrar, então é isso. A hora de continuar, a gente continua a liderança, não temos que esquecer disso, e falta ainda 12 pontos que a gente tem que tentar ir para cima cada jogo para tentar ser campeão, que é o que mais queremos. Tá aí, ouvimos então, claro, você viu que não era o Acosta ali na entrevista do jogador do Fluminense, era o Serna, né, outro que fez um bom jogo hoje contra o Flamengo, e depois o goleiro Rossi, que acabou falhando, né, especialmente no segundo gol, o segundo gol do Fluminense nesse clássico do Maracanã, vitória pelo placar de 2-1. Alex, agora sim, boa noite. O que te pareceu o clássico do Maracanã, vencido pelo Flu 2-1, Alex? Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cadu Mansa e todo mundo que está em casa. Cadu Mansa é ele, rapaz. O Flamengo não veio pro jogo, né? Assim, da maneira concentrada, mobilização, você percebe que o Fluminense ele veio mais concentrado para isso, e o primeiro tempo ele foi bem superior. Faltas em excesso do Flamengo e cabeça no lugar mais do Fluminense, conseguindo com isso... nem sempre forçar, mas vamos dizer assim, forçar mais erros do Flamengo e tirar proveito em cima disso, então isso deu para perceber. No segundo tempo, o Flamengo tentou vir, lógico, 2-0 também num clássico, você dá às vezes um passinho atrás, porque no caso seria o Flamengo que teria que se expor. E é bom pro campeonato, mas é uma pena, porque se a gente for pensar para essa reta final, até pré-final de Libertadores, se eu pudesse abrir, lógico, 5 pontos agora, não poderia perder essa oportunidade. Mas foi um jogo que realmente não foi um jogo legal, não foi um jogo bom. Não é comum acontecer 2 erros desse tipo com o time do Flamengo, mas mérito do Fluminense. Ele veio muito preparado para o clássico, realmente, uma vitória importante para o Fluminense nesse objetivo de se manter bem próximo, e agora bem próximo mesmo dessa briga por vaga de Libertadores e pré-Libertadores. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos voltar ao Maracanã com a nossa equipe, o nosso time que fez a transmissão no Premier. Dandan Pereira vai aparecer aqui ao lado de Rafinha, de Eric Faria, e vão nos dar brilho aqui no Troca de Passes. Bem-vindos, meus amigos! O Fluminense fez um grande jogo. Eu vou dizer para vocês, o melhor jogo que eu tenha visto do Fluminense sob o comando do Zubeldia, né? Especialmente no primeiro tempo. Muito consistente, né? E outra coisa, eu tava pensando aqui, né? Se o Flamengo tivesse conseguido vencer o jogo, teria aberto 5 pontos, poderia jogar tudo contra o Bragantino, né? Para praticamente encaminhar o título, poderia até se dar o luxo de poupar contra o Atlético, pensando na decisão da Libertadores, né? Haveria essa possibilidade, pelo menos, de o Felipe fazer um planejamento mais ou menos assim. Mas queria saber de vocês o que pensam sobre isso e sobre o que viram nessa belíssima vitória do Fluminense. Bem-vindo, Dandan! Valeu, Diniz! Alô, Mansur, Alex! Galera do Troca, muito boa noite a todos. Vou passar a bola para quem entende, né? O Eric Faria e o Rafinha comentaram o jogo. Jogar então aqui pro Rafinha. O Fluminense no primeiro tempo realmente foi impecável, né? Atuando ali em bloco, todo mundo atacando, todo mundo defendendo. Tanto que abriu 2-0 na primeira etapa. O que você achou do Fla-Flu, Rafinha? Diniz, grande abraço, Mansur, Alex, boa noite para vocês. Realmente, o primeiro tempo o Fluminense dominou, né? Dominou o Eric, a gente vinha comentando durante o jogo, não teve nenhuma ação, o Flamengo teve um chute no gol durante o primeiro tempo todo, todos jogados a intensidade, a marcação, defesa muito bem postada, Zubeldia fez muito bem, preparou muito bem o time e ficou claro, né? Um time do nível do Flamengo não pode ser um primeiro tempo como fez isso, brigando pelo título, não pode. Agora o Fluminense tem que parabenizar, que foi muito bem, fez uma partida fenomenal, e o Zubeldia parabenizar porque armou o time exatamente como deveria jogar contra o Flamengo. Achei um primeiro tempo muito completo do Fluminense, tanto na parte defensiva. Achei que o meio-campo do Fluminense, principalmente os 2 volantes e o Acosta, engoliram os 2 jogadores de meio-campo do Flamengo. Com essa questão do Carrascal jogar mais à frente, junto com o Bruno Henrique, com o Samuel Lino aberto por um lado, o Luiz Araújo pelo outro, o meio-campo ficou muito despovoado do Flamengo, e os jogadores do Fluminense conseguiram articular mais ali, conseguiram se encontrar mais ali, e ganhavam os rebotes, ganhavam as segundas bolas, enfim, provocavam os erros do Flamengo de passe, porque ora o Fluminense marcava um pouquinho adiantado e obrigava o Flamengo a dar a bola longa. Ora o Fluminense descia todo mundo e provocava o erro do
do Flamengo, como foi no lance do primeiro gol. Luiz Araújo perde uma bola, o Fluminense retoma rapidamente, ganha o lateral e a jogada do lateral sai o gol do Lúcio Acosta. Aí é um erro individual do Rossi, ele já até no fim do jogo, vocês devem ter ouvido, tirou totalmente o peso do menino, do João Vitor, que realmente estava muito nervoso, mas nesse lance, apesar dele ter recuado mal a bola, o Rossi teve 2, 3 chances para se livrar do problema, ou deixar sair para escanteio, ou para dar um bicão. Então o próprio Rossi admitiu o erro, né? No segundo tempo eu achei que o Fluminense baixou um pouco demais, confiou demais no seu sistema defensivo, mas ainda assim deu certo. Por quê? Porque o Flamengo inexistiu em termos de criatividade hoje, ainda que tenha tido a bola, passou a cruzar muito, da intermediária, cruzamentos assim, de qualquer jeito para a área, pegando a defesa do Fluminense de frente. Acabou que num lance o Juninho foi muito feliz, o Fábio fez a única defesa dele no jogo, boa defesa, grande defesa, difícil, foi a do lance da cabeçada do Juninho, que acabou dando o pênalti do René, com a bola batendo na mão. Esse é um lance polêmico, o PC disse que o Bruno Henrique é que provocou o contato, é um lance que vai gerar muita discussão, de fato. É um lance polêmico pra caramba, né? Teve um chute ali, né? Teve um chute do Thiago no Bruno Henrique, né? E aí a gente vai discutir a ação do Thiago, se ele viu ou não viu o Bruno Henrique. Enfim, acho que foi uma vitória muito justa do Fluminense, principalmente pelo primeiro tempo e pela estratégia no segundo tempo. Ela não permitiu, a estratégia do Fluminense não permitiu que o Flamengo conseguisse chegar perto do gol do Fábio. Lembrando que o Fluminense mais descansado, né? O Flamengo teve um jogo no final de semana lá no Recife e jogadores que chegaram algumas horas atrás do Rio de Janeiro. Caso do Carrascal, que começou jogando, depois o Danilo entrou no lugar do garoto João Vitor. Então, um Flamengo mais desgastado também, né, Rafinha? Como nós falamos no começo do jogo, né, Dona? Por um lado é bom ter tantos jogadores nas suas seleções representando os seus países, mas no momento desse o treinador tem muita dor de cabeça, né? Jogador que atravessa o mundo e tendo jogos importantes como um clássico hoje que pode decidir o campeonato. É ruim. Então, claro, o Flamengo totalmente desmontado, mas isso também não tira o mérito da vitória do Fluminense, que jogou contra jogadores que o Flamengo tem de reposição, que são grandes jogadores também. Não deixa o nível cair. Hoje o parabéns tem que ser para o Fluminense. Claro, o Flamengo sem os principais jogadores, mas o Fluminense dominou o jogo. E, claro, o Flamengo é nítido que sente a falta dos jogadores de frente que fazem a diferença. Agora, Rafinha, muito abaixo. Perdão, rapidinho, Dini. Vai lá. Uma atuação muito abaixo dos dois volantes do Flamengo. Tanto o Pulgar no primeiro tempo, ainda que tenha tido mais a bola. O Saul, para mim, inexistiu durante todo o jogo. Para mim, assim, eu não entendi. Exatamente. Até ele ficar os 90 minutos, assim, não conseguiu ser um cara de apoio para a defesa, né? Para sair jogando. Oi, perdão, Alex. Ele caiu bastante de produção esses últimos jogos. Isso. Né? Sim. E acho que hoje ele já não vinha jogando bem, e hoje eu acho que ele fez talvez a pior partida dele com a camisa do Flamengo, sim. Porque ele não conseguiu ser o cara do apoio para sair jogando, não conseguiu ser um cara mais criativo na frente, quando pegou a bola tocou muito pro lado, e aí o Flamengo sentiu falta, né? Porque não tem o Arrascaeta. O Carrascal no primeiro tempo estava como quase um centroavante, depois foi pro lado direito, também não conseguiu se desenvolver muito, o René marcou ele muito bem. Enfim, eu acho que o Flamengo foi muito pouco criativo, assim. Eu acho que é um problema que o Felipe tem que ver. Não é de hoje que o Flamengo tem tido essas questões no ataque. Fez os 5 gols no Sport porque a gente sabe como foi o jogo. 11 contra 9 e acabar fazendo os gols. Mas o time tem sido muito pobre e com pouco repertório ofensivo, na minha opinião. Agora, o Fluminense ganha uma posição. Fala aí, Rafinha, completa, por favor. Não falando Não, fui eu, Dandan. O Eric falou foi o Diniz, acho. Não, então, só queria não, que o Mansur levantou uma bola aqui e acho que seria legal o Rafinha que teve nessa situação, o Alex também, de fim de temporada, né? Por causa do nosso calendário super atribulado e tal. E o Mansur disse bem aqui que não é uma coincidência Flamengo e Palmeiras estarem caindo de produção no momento decisivo da competição, né? Um momento em que se mistura as decisões, o Campeonato Brasileiro que está ali, né, briga cabeça a cabeça, data FIFA, vários jogadores fora das duas equipes, e o Rafinha passou por isso lá em 2019, né? O Flamengo não estava brigando cabeça a cabeça com ninguém, porque estava sobrando no Campeonato Brasileiro. Assim, pelo amor de Deus, até pediu licença ao Rafinha, sem tirar um pingo de mérito do que foi feito em 2019. Há uma diferença brutal de contexto na medida em que esse ano teve Copa do Mundo de Clubes, o time viajou para os Estados Unidos, volta e continua competindo numa marcha de 3 dias. 2019, o calendário brasileiro para todo mundo parou um mês no meio do ano.
aquele time se preparou, o Rafinha, alguns jogadores foram chegando ao longo daquele segundo semestre, o Flamengo cai na primeira mata-mata de Copa do Brasil, tem algumas semanas livres, não estou dizendo que jogou pouco e que era fácil o calendário, não, e nem que é para minimizar o que eles fizeram, que são os recordistas até hoje de pontos do Campeonato Brasileiro. Eu entendo o que você falou, Mansur. 2019 foi bem mais fácil com você. A questão é que também, depois da parada, né, o calendário foi muito apertado, né? Porque era jogo quarta e domingo, o Flamengo disputando Libertadores e Jesus Campeonato não dava Brasileiro. folga, né, na verdade. Jogava também, né, gente? O Fluminense até jogou mais do que o Flamengo na temporada. O Fluminense tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Sim, mas a minha questão você também acha que é comum que estejam, e normal que Flamengo e Palmeiras nesse momento estejam caindo, Rafinha? Diniz, com certeza, pela quantidade de jogos. Agora, eu acho que essa parte dessa parada, dessa data FIFA, nesse momento da competição, faltando 7 rodadas, já dá 10 dias da decisão da Libertadores, a parte mental também pesa muito. É o desgaste, o medo de se machucar, é um jogo atrás do outro, todo jogo é decisão. Então, claro que pesa o cansaço, e ainda mais perder os principais jogadores para esse momento é difícil. Agora, que a parte mental dos jogadores nesse momento tem que falar mais alto também. O cansaço tem para todos. Agora, a parte mental nesse momento para quem entrar tem que dar conta do recado. Não tem como ignorar que o Flamengo hoje não teve o melhor jogador do campeonato. Né? O Flamengo não teve hoje o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do campeonato, o Arrascaeta. Não dá pra ignorar esse fato, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Mas só que assim, o Arrascaeta ia ter que virar o Pelé hoje, né? Porque o resto também não ajudou. Aí que tá o detalhe, Érico. Só o Arrascaeta hoje não ia adiantar, não, Aí gente. que tá o detalhe, com todo o desgaste, tudo que é inerente a essa parte da temporada. É óbvio que vai te exigir mais essa questão. Quanto mais estressado, mais cansado, mais desgastado você tá, é mais difícil você concentrar. Mas é o momento decisivo. Não tem como fugir. Esse time do Flamengo que jogou também é muito forte. O problema não é a falta de sintonia fina, técnica. O problema é como estava desligado. O Flamengo não estava bem preparado emocionalmente. Esse que é o maior problema de você levar para o campo, independente dos jogadores. Aí entrou que o Eric coincidiu de falar, hoje o Arrascaeta teria que ser o Pelé. Não seria fácil nem com o Arrascaeta para esse lado errando tanto, tão fora do jogo, tão fora de sintonia. É o que mais me pega, de repente, no momento que ele tem que se superar para esse momento decisivo. Fala, Rafinha. Não, eu queria até saber do Alex e do Rafinha a informação de que o Palmeiras não tinha vencido o jogo do Vitória. Será que não deu uma... hoje a gente pode perder que não acontece nada. Isso, né, imaginando aqui, não dizendo que eles iam perder de propósito, nada. Inconscientemente. Eu quero... isso, inconscientemente dá uma relaxada. Falou, gente... Hoje o que acontecer aqui tá bom. Mas aí, no caso, o efeito foi outro. Eu tô perguntando para ex-jogador, eles que entendem disso aí. Alex, fala você primeiro, meu craque. Você começou primeiro, respeito máximo. Dandan, não é que não possa acontecer, e também falar que eu nunca vivi, eu vou estar mentindo. É tão perto os jogos que parece que não, eu tenho que estar focado. Lógico que você tem que estar focado no seu, mas é algo que parece que pode mexer, em algum momento se mexeu com o Flamengo, eu não sei, né? A gente não tem como afirmar o que passou na cabeça deles. Até porque estava sendo ao contrário, né? O Flamengo jogando antes e o Palmeiras depois. A princípio estava meio equilibrado, mas que pode mexer, a cabeça nossa é o grande mistério, né, cara? Que não dá para você saber. Então, já aconteceu de eu passar por isso sim, acredito que o Rafinha também em algum momento. É essa essência aí do emocional que você tem que manter ligado. Porque se o Palmeiras tivesse vencido o Vitória, o Palmeiras assumiria, né, a liderança do campeonato. E aí talvez o time tivesse que entrar mais ligado, Rafinha. Dessa forma que o Alex falou, tem todos os sentidos. Eu acho que o Eric foi bem feliz naquele ele fala. Não pode um time brigando pelo título, fazer um primeiro tempo desse. Independente do jogador que tá ali, que eu falei, tem jogador de reposição, tem jogadores muito experientes no time, que sabem lidar com... Então, assim, é um primeiro tempo que eles têm que esquecer. Porque não pode, depender de viagem, de cansaço, de tudo. Quem tá ali não pode fazer. Um time não pode. Hoje parecia que quem tá brigando pelo título é o Fluminense. Então, assim, foi uma apresentação, um primeiro tempo. Né? Não vamos condenar quem estava também começaram os 11 que começaram, porque, cara, é um clássico, a emoção é outra, a dinâmica e a pegada, a intensidade é outra. Agora, os jogadores do Flamengo não podem fazer o primeiro tempo desse, independente de tudo. E do que acontece, do que está acontecendo na competição. É um clássico. O clássico, por si só, ele já te traz mobilização mais naturalmente, né? Claro.
A verdade, né, Alex, Mansur, Diniz, os dois times nas últimas rodadas, eles vêm oscilando. O Flamengo oscilando numa parte diferente da tabela, em cima, e o Fluminense oscilando também numa parte intermediária. Como o Diniz disse, eu acho que o Fluminense talvez hoje tenha feito a melhor partida ao lado com o Zubeldia. Talvez aquela contra o Atlético Mineiro também foi muito boa, né? Quando ganhou de 3-0 aqui no Maracanã. Mas é um nível de adversário diferente, né? O Flamengo é um time melhor do que o Atlético estava naquele momento, né? Então acho que, de fato, nesse recorte de 12 jogos do Zubeldia, o Fluminense fez uma grande partida. O grande mérito do Zubeldia nessa chegada tem sido realmente armar a defesa. O Fluminense sofre muito pouco. Eram 7 jogos sem sofrer gols aqui no Maracanã, 6 jogos sem sofrer gol aqui no Maracanã. Não tomou gol do Cruzeiro, por exemplo, no Mineirão, e hoje tomou um gol de pênalti quando o Fábio fez uma defesa difícil no jogo. Então, o Fluminense tem muito mérito na partida de hoje. Muito mérito. Impôs muita dificuldade para o Flamengo, principalmente defensivamente no segundo tempo. Armou a defesa ali atrás, o Flamengo começou só a alçar bolas. Agora, o Flamengo vem oscilando muito e não é de hoje que os primeiros tempos do Flamengo não são bons. Não foi bom contra o Sport, não foi bom contra o Santos aqui no Maracanã. Enfim, então é um momento também delicado do Flamengo na temporada. E lembrando que o Flamengo não tinha perdido o clássico esse ano, viu, Diniz? Então, perdido no Maracanã também, no Brasileiro. Então o Fluminense quebra essa sequência aí. Só o Mirassol está invicto em casa agora como mandante, né? Ah, não, hoje era mando do Fluminense, né? Hoje, no caso, era hoje é Flu-Fla. Hoje é estatisticamente isso, né, Diniz? Porque o Flamengo joga em casa, né? Sim. Isso aí só colocou agora... Mas pra estatística, né, o Flamengo não perdeu em casa. E aí só coloca agora aquele foguinho no campeonato. Se o Cruzeiro ganha amanhã, vai lamentar mais ainda não ter ganhado do Sport. E assim diminui pra 4 pontos. E fala, Rafinha. Mansur, só pra finalizar. 2019 já passou, ficou pra trás, né? Não importa mais nada, já não vale mais nada. Agora, aquela época lá a gente não perdia essa oportunidade, não. Quando tinha uma possibilidade de eu fazer ponto pra distanciar do segundo colocado, a gente fazia muito bem. Mas já ficou pra trás, não vale mais nada. É isso. Pra fechar só e falar também, não pode deixar de falar, o Fluminense tá de parabéns, porque encontrou um belo jogador, né? Lúcio Acosta. Que pequenininho bom de bola, hein, velho? Refino técnico, jogador de qualidade e que tá fazendo diferença para o Fluminense nessa reta final do campeonato, né, meus amigos? Golaço, né? Olha o gol que ele fez. Ele tira o tempo total nojento, da defesa, né? E do Rossi, né? Porque, assim, na nossa análise tática, o Rossi não estava nem tão adiantado no momento da batida. Era 3 metros. A batida dele é que tirou o tempo totalmente. Total. Ele foi muito feliz, né? Golaço, né? Golaço. E tem jogado bem. Não é garoto não, viu? Tem 31 anos, o Lúcio Acosta. E só saiu hoje porque teve uma questão física, né? Porque ele era o melhor jogador do Fluminense no campo, né? A bola, física quando dele, ele só não conseguiu crescer mais uns 10 centímetros. Pô, mas a gente aqui também é um pouquinho maior, só que mas ele não é muito jogador, mal, o bicho faz o jogo andar. É isso. Deixa eu agradecer aqui, Dandan, Rafinha, Eric, valeu, meus amigos. Bom descanso pra vocês. Valeu, gente. Sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes. Valeu, meus amigos. A gente vai continuar o papo por aqui, porque o Acosta, né, a gente já disse aqui outras vezes, né, Mansur, Alex, que às vezes a gente percebe no ataque do Fluminense refino técnico, né? E quem tem conseguido dar esse refino, porque são jogadores muito táticos, né? São jogadores muito voluntariosos, são jogadores que fazem o vai e vem, né? Com muita eficiência ao longo de todo o jogo. São jogadores, assim, dá gosto de ver, assim. O torcedor gosta de ver jogadores como o Canóbio, como o Senna, por exemplo, pelo esforço que fazem em prol do time. Mas o refino técnico, quem tem do meio para frente, é o Lúcio, né? É um jogador que vem para dar muita qualidade, principalmente a partir do momento que ele ganhou a camisa de titular e foi crescendo a confiança, né? Porque na altura ele não cresceu muito, mas na confiança a cada jogo parece ter um pouco mais. Tá fazendo o poderio ofensivo do Fluminense aumentar. Isso dialoga muito, ajuda a contar um pouco da temporada do Fluminense, né? Quando você tem gradativamente assim, um Ganso menos utilizado, né? Sim. Aí começa uma discussão sobre onde usar o Arias, porque o Arias por dentro não tinha o mesmo rendimento, por vezes, embora ele fosse um nível altíssimo, do que ele tinha quando ele partia do lado do campo. Mas ainda assim ele dava o toque de criatividade, de qualidade para resolver muitas partidas. A gente viu durante parte da temporada o Arias sustentando muito o Fluminense ofensivamente. Aí o Fluminense perde o Arias depois da Copa do Mundo de Clubes. E aí o Fluminense se via
no seguinte dilema. Aliás, era uma crítica ao Renato a não utilização tão imediata de alguns jogadores que tinham chegado, né? Não foi só o Acosta que chegou, outros não emplacaram ainda, Lescano, enfim, outros jogadores que vieram. Mas o fato é que o Fluminense tinha um time que, para roubar a bola e jogar em transição com os volantes, depois a gente continua a falar que o Felipe vai falar. A gente até interrompe os melhores momentos agora, porque... Então tá aí, meus amigos. Infelizmente, o Flamengo acabou perdendo, né, por 2-1 para o time do Fluminense no Maracanã. Um jogo bem ruim, né? Um primeiro tempo péssimo do time do Flamengo. O Flamengo perdeu a oportunidade de abrir mais ainda a vantagem para o Palmeiras e ficar muito próximo do título do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, né, as coisas não são como a gente espera. O time jogou muito mal, um dos piores jogos do Flamengo aí, principalmente no primeiro tempo. Cara, nossa, para esquecer. Mas agora é pensar na próxima rodada. E vamos ver o que vai acontecer. Faltam 4 jogos para terminar o Brasileiro. O Flamengo manteve aí 2 pontos de vantagem para o Palmeiras. O Palmeiras não venceu, o Flamengo não venceu. E aí agora empurrou para a próxima rodada para saber o que vai acontecer. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago os bastidores de tudo o que aconteceu nesse Fla-Flu para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!